Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Olá, alunos do sexto ano. Essa vai ser a nossa aula 5 e nós iremos falar sobre o conteúdo da prova de vocês, mostrando quais foram as unidades que nós estudamos e posteriormente fazendo uma revisão dessas principais questões que as unidades tratam. E também eu irei dar novamente um recado sobre as atividades para casa, que é muito importante, então ouçam com atenção. Bom, antes de dar esse comunicado importante, eu vou falar para vocês o conteúdo que vai cair na segunda avaliação, que a gente estudou no segundo bimestre. Nós começamos pela unidade 2, Prejudice. Abordamos o texto Michelle Family e também na parte de gramática vimos o verbo to be, affirmative form, negative form, interrogative form. Estudamos também as contracted forms, short answers, simple passive to be, affirmative form. Se você não está conseguindo lembrar com clareza sobre esses assuntos, calma que nós já vamos revisar. Na unidade 3, fala sobre o meio ambiente, Unit 3, Environment. Nós lemos o texto at the zoo e na parte de gramática estudamos os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, this, that, those, these. Unit 4, Culture. Na unidade 4, estudamos sobre cultura. Fizemos a leitura e também o estudo do texto The Trip. E na parte de gramática, vimos os países e nacionalidades, countries and nationalities. Essa foi a nossa última aula, a nossa última videoaula. Agora, alunos queridos, prestem muita atenção. As atividades valem ponto para a prova de vocês. Então, vocês realmente precisam enviar para mim, para o meu WhatsApp, para que vocês possam receber esses pontos de atividades, tudo bem? Olha só, a correção da aula 1 foi realizada por videoaula na aula 2. Em paralelo, por outro lado, as aulas 2, 3 e 4 estão correndo, as atividades no caso, de maneira individual, na medida em que os alunos estão tirando suas dúvidas sobre as questões e conteúdos que sentem dificuldade através do WhatsApp. Ou seja, gente, a correção geral foi feita na aula 1, porque teve uma outra videoaula com as respostas das questões, explicando porquê e tudo mais. Só que, para eu poder atender melhor vocês e responder melhor as dúvidas de vocês, agora a correção das atividades está sendo individual. Então, vocês precisam enviar para o meu WhatsApp as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês não tiverem tido nenhuma dúvida, perfeito, não tem problema. Mas eu preciso que vocês enviem, tirem foto das atividades e enviem essas fotos para o meu WhatsApp para eu poder lançar a nota de vocês. Entenderam? Isso é muito importante e vale bastante ponto. Bom, sabendo disso, vamos agora começar a nossa primeira aula de revisão. Como vocês devem ter percebido, nós vimos a unidade 2 até a unidade 4, que fala sobre cultura. Então, são 3 unidades. A gente não vai fazer uma revisão de todo esse conteúdo somente numa aula. Teremos essa aula e da próxima semana também. Vamos começar pela unidade 2. Então, peguem o livro de inglês de vocês e vamos começar a revisão. A unidade 2 vai da página 15 até a página 23. Vão acompanhando no livro de vocês o conteúdo. O verbo to be merece todo o destaque possível nessa revisão, porque é simplesmente a base para a construção de praticamente todas as frases em inglês. Olha só, começando bem do princípio.
É até redundante falar isso, né? Mas não custa reforçar essa ideia. Bom, vamos ver agora o verbo to be na affirmative form, ou seja, na forma afirmativa. Aqui no quadrado, na tabela, tem o sujeito, que é I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os sujeitos. O verbo to be está, no caso, am, are, is, are, ao lado do sujeito. O verbo to be pode significar tanto sou, do verbo ser, quanto também estou, do verbo estar. Então, você percebe aí que ele tem um duplo significado, porque pode significar tanto ser quanto estar, que são dois verbos diferentes. Bom, vamos ver agora como fica o sujeito e o verbo to be na affirmative form. Repitam comigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vamos agora aos exemplos. I am a doctor. Eu sou médico. Nesse caso, o verbo to be, am, que está grifado no slide, é o verbo ser. Eu sou médico. O próximo exemplo é I am at home. Eu estou em casa. O verbo to be, am, no caso, nesse caso em particular, significa o verbo estar. Eu estou em casa. Então, percebam que dependendo da frase que ele está inserido, dependendo do contexto, ele pode significar tanto ser quanto estar. Próximo exemplo. You are great teachers. Vocês são ótimos professores. Nesse caso, are significa ser. You are hungry. Vocês estão com fome. Nesse caso, é o verbo estar. Vocês estão com fome. Vamos frisar agora os pronomes pessoais e o verbo to be. Como nós vimos anteriormente, mas realmente para ressaltar, vamos repetir agora os pronomes pessoais. Eu, I. Você, you. Ele, ela, he, she. It pode ser isso ou aquilo. Nós, we. Vocês, you. Eles, they. E agora, observam, gente, vamos observar agora o pronome, o sujeito, né? Eu, você, ele, e o verbo. Como o verbo to be fica após esses pronomes. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vamos agora para a forma negativa, negative form. Quando você quer negar, recusar, dizer que não é, tudo que envolve uma negação, você vai falar dessa forma. Se o sujeito for eu, I, na forma negativa será I am not. Percebam, gente, que é o sujeito, I, o verbo to be, am, e posteriormente not, que é justamente o que faz a frase se tornar negativa, é a presença desse não. Então, vocês vão escrever primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o não, para poder ficar no negative form. Repitam comigo. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not. Faltou um not depois do are. You are not, they are not. Já na forma interrogativa,
a gente vai fazer a mudança de posição do sujeito com o verbo. Enquanto que na frase afirmativa e até mesmo negativa, o sujeito vem primeiro e depois do sujeito é que vem o verbo, I, que é o sujeito, am, que é o verbo, a gente, na forma interrogativa, a gente vai fazer a mudança dessa posição. Porque o verbo vai vir antes do sujeito. Da seguinte forma, repitam comigo. Am I? Are you? Is he? Is she? Are we? Are you? Are they? Percebam como a frase muda, como a forma, o local em que as palavras estavam posicionadas anteriormente mudam na frase interrogativa. Sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, o verbo vai vir antes do sujeito. Entenderam? Além dessas três formas, temos também interrogative negative form. O que é isso? Vamos relembrar, porque isso nós vimos na nossa primeira aula. Bom, interrogative negative form vai ser a sequência, né, da frase, vai ser bem similar com a forma interrogativa, onde o verbo vem primeiro, e o fato desse verbo vir primeiro, antes do sujeito, é que torna a frase interrogativa, viu, gente? Só que depois do primeiro verbo, depois sujeito, aí nesse caso, como é de forma negativa, qual é a palavra que a gente vai acrescentar? Isso mesmo, not. Então, vamos ver agora como é que fica no interrogative negative form. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Are we not? Are you not? Are they not? Percebam que nesse caso, a estrutura da frase se dá pelo verbo, seguindo o verbo, o sujeito, e depois do sujeito a palavra not, que é justamente a ideia de negação. Enquanto que o verbo no início, antes do sujeito, é justamente o que traz a questão interrogativa para a frase. Fazendo um resumão, temos essa tabela. Se vocês quiserem tirar print para consultar depois ou anotar no caderno de vocês, é uma ótima, porque basicamente tanto a frase afirmativa quanto negativa e interrogativa estão escritas aí. Vamos agora fazer a leitura do verbo to be, tanto na forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. I am not, am I? You are not, are you? He is not, is he? She is not, is she? It is, it's not, is it? We are not, are we? You are not, are you? They are not, are they? Continuando a aula, vamos agora para contracted forms. Essa forma é uma forma contraída, uma forma menor de você dizer o verbo e o sujeito, ou o sujeito e o verbo. Enquanto que da forma longa seria o sujeito e o verbo. Por exemplo, I am. Na forma contraída, na forma curta, ficará I'm. Percebam nessa tabela que eu coloquei no slide a forma longa, long forms, e as short forms. Percebam a diferença. Se a gente for analisar a construção dessas palavras, enquanto que na long form, na forma longa, está o sujeito e o verbo I am escritos corretamente e sem nenhuma ausência de palavra, na forma curta a gente percebe que há ausência da vogal que inicia o verbo. Por exemplo, o verbo am é am,
E nas short forms, no lugar do A, tem o sinal de apóstrofe. Aí diminui a palavra e fica I'm. Long form, I am. Short form, I'm. You are. Your. Percebam que não há a vogal que inicia o verbo are e no lugar da vogal tem uma apóstrofe. Então, resumindo, sempre que vocês quiserem diminuir uma palavra com o sujeito e o verbo, você vai retirar a vogal que inicia o verbo e no lugar dessa vogal você vai colocar o sinal do apóstrofe. Vai ficar da seguinte forma: I, your, his, she's, it, we're, your, their. Essas são as short forms. Já a forma negativa, também é possível que haja essa diminuição. É a mesma lógica. Só que ao invés de você retirar a vogal que inicia o verbo, você vai, na forma negativa, retirar a vogal do not. Nesse caso ficará isn't, don't, didn't, wasn't, weren't. Sempre vai haver essa substituição da vogal pelo sinal da apóstrofe. Short answers. Are you happy? Yes, I am. Are they at home? No, they aren't. Então, alunos, vocês devem ter reparado que toda hora esse símbolo laranja sobe, aumenta, diminui. É porque eu, infelizmente, estou precisando pausar a aula algumas vezes porque o pessoal aqui perto de casa fala muito alto. Então, eu peço desculpa. Nós vamos seguir a nossa aula. Agora, short answers. Respostas curtas. Bom, gente, sempre que vocês quiserem dar uma resposta curta, não quererem prolongar da justificativa, ser curto e grosso. Bom, nesse caso, você vai responder de forma bem simples, com sim ou não, yes or no, e posteriormente você vai dizer o complemento da frase. Essas duas frases que a gente leu agora há pouco significa: você é feliz? Sim, eu sou. Yes, I am. Vejam que é uma forma bastante curta. Yes, sim, porque você precisa afirmar ou negar, usar yes or no, ou não. E depois, o você, o sujeito, aqui a frase se refere, e o verbo. Are you happy? Yes, I am. Percebam que foi bem simples. Sim, eu sou. Você não complementou a frase. Yes, I am happy because I love my family and I love my dog and I love all the world. No caso que eu falei agora. Sim, eu sou feliz porque eu amo minha família, porque eu amo meu cachorro, porque eu amo todo mundo. Não, essa aí seria uma forma longa, né, com justificativa. No short answers vai ser só sim ou não. Yes, I am. No, I am not. Lembrem, gente, quando vocês forem negar, responder uma pergunta de forma negativa, por exemplo, não, eu não sou feliz. No, I am not. Não basta colocar somente o sujeito e o verbo, como nesse caso, I am. Você precisa colocar depois do verbo a palavra not, como nós vimos anteriormente. Are they at home? No, they aren't. Eles estão em casa? Não, eles não estão. No, they aren't. Percebam que na frase negativa, você tem que colocar um not depois do verbo, né? E perceberam só, gente, como é que tá escrito? Aren't. Essa é a forma contraída do not. Olha, o not tá no final da frase, só que junto com o verbo, e no lugar da vogal, que seria o O,
a gente coloca aquele sinal. Essa daí é a forma contraída que nós vimos no slide passado. E percebam também que foi uma resposta curta. Não, eles não estão. Ele poderia muito bem ter respondido: No, they aren't at home, they are at shopping. Não, eles não estão em casa, eles estão no shopping. Dando aí uma resposta mais longa, com mais justificativas, que não é o caso que as short answers propõem. Por último, homework. Bom, gente, a atividade para casa é da página 15 a 23 do livro de inglês e também uma atividade de revisão que vai ser disponibilizada a partir de terça-feira, no caso a partir de amanhã, dia 20 e... Hoje é 29, né? Dia 30. Bom, só olhando no calendário aqui. Mas, resumindo, essa aula vai estar disponível para vocês amanhã. E amanhã também, na terça-feira dessa última semana de julho, você vai poder ir na escola para pegar a atividade de revisão, a primeira parte da atividade de revisão. Se vocês prestaram atenção nas páginas do livro, essas páginas de dever de casa já eram para terem sido respondidas, resolvidas logo na primeira aula. Inclusive, já foi feita a correção desse exercício para casa na aula 2. Então, se você ainda não fez, faça e envie para o meu e-mail, pois está valendo ponto. E-mail não, gente, WhatsApp, ok? Eu vou esperar vocês. Se vocês não conseguiram fazer, estão tendo dificuldade, mandem mensagem também, porque eu preciso desse feedback de vocês. Então, galerinha, é isso. A revisão de hoje vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta com as próximas unidades e encerra a revisão de todo o conteúdo. Eu agradeço a atenção e até a próxima aula. Faça o exercício de vocês. Bye, bye!